Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre todas as notícias que podem impactar o seu dia a dia no mercado político, econômico e corporativo. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse conteúdo para chegar a cada vez mais pessoas. Hoje, dia 10 de maio de 2021, abrindo aí mais uma semana e vamos olhar primeiramente para o fechamento de sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Sexta nós tivemos o índice Ibovespa subindo forte aí, o melhor patamar desde janeiro que nós alcançamos, retomamos os 122 mil pontos, em um dia aí onde as bolsas norte-americanas também alcançaram novamente suas máximas históricas. Por aqui os investidores ficaram de olho aí, principalmente nas falas do presidente Jair Bolsonaro em relação à CPI da Covid, que ele tem criticado bastante, e também a necessidade de voto impresso nas urnas eletrônicas para a eleição de 2022. Inclusive, em tom de ameaça, o presidente disse que se não houver voto impresso na eleição de 2022, não haverá eleições. As vendas no varejo brasileiro, elas caíram em relação ao mês anterior, ao mês de fevereiro, mas olhando ano contra ano, tivemos um excelente resultado, o que anima também os investidores de forma geral. Já olhando lá para os Estados Unidos, a divulgação de desemprego no país ela veio infelizmente acima daquilo que se imaginava, mas com as declarações do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, durante a semana, de que não iria mexer nas políticas monetárias, nem mesmo mudar a política de recompra de títulos que eles têm mantido já desde o início da pandemia, animou os mercados globais. Com isso aí, a Europa aproveitando aí também de balanços positivos de diversas empresas e bons números aí principalmente para a Alemanha, lembrando a Alemanha aí uma das principais economias da Europa, fez com que a bolsa também, as bolsas da Europa também fechassem muito bem. Já olhando para a Ásia continua com direções opostas, a China caindo bastante desde o retorno do feriado, né? Tivemos aí de segunda até quarta-feira da semana passada a economia na China e no Japão fechada, e desde então aí nós só vemos acumular quedas aí para as bolsas chinesas, enquanto aí as bolsas japonesas tentam se recuperar também. Além disso, tensões entre Austrália e China elevaram ainda mais o preço do minério de ferro, que ultrapassou os R$ 200, e temos muitas notícias ainda para falar sobre o que pode mexer com o mercado hoje. Mudando um pouquinho, vamos primeiro falar do fechamento em números. Na sexta-feira, nós tivemos índice Ibovespa subindo 1,77%, chegando a 122.038 pontos. O dólar ele teve nova queda, uma queda de 0,94%, chegando a R$ 5,22. Bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq subiu 0,88%, chegando a 13.752 pontos. S&P 500 chegando aí a 4.232 pontos, uma alta de 0,74%, e Dow Jones subindo 0,66%, chegando aí a 34.777 pontos. Olhando para a Europa, o euro caiu 0,35% na sexta-feira, chegando a R$ 6,35, enquanto as bolsas na Europa ficaram da seguinte forma: a Alemanha subiu 1,34%, chegando aí a 15.399 pontos, França subindo 0,45 a 6.385 pontos, e o Reino Unido subiu 0,76, chegando aí a 7.129 pontos. Já como falávamos anteriormente, na Ásia o fechamento aí foi em direções opostas, com China caindo 1,95% a 13.933 pontos, e Japão aí subindo 0,09% a 29.357 pontos.
Cenário de cripto, nós tivemos aí na sexta-feira o Bitcoin fechando com alta de 2,86%, enquanto o Ethereum caiu 0,87%. Novas oscilações aí no final de semana em relação ao preço de petróleo, né? Mas falando em fechamento de sexta-feira, o Brent fechou aí a $68,23 o barril, enquanto o WTI fechou a $64,84 o barril no fechamento do petróleo futuro de sexta-feira, dia 7. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, o índice VIX, teve nova queda de 9,24%, chegando aí a 16,69 pontos. Lembrando que quanto mais baixo, menor a oscilação no mercado de ações norte-americano, e esse é um índice aí muito utilizado por traders no mundo inteiro e óbvio aí utilizado para medir essa volatilidade do mercado. Metais futuro, nós tivemos o euro aí com um fechamento de $1.831,95 a onça. Alumínio futuro também subindo forte na última semana, fechou a sexta-feira a $2.534,75. E o ferro refinado, como falávamos anteriormente, negociação futura, chegando aí a $204,35. No fechamento aí da sexta-feira das principais ações do índice Ibovespa, nós tivemos as principais altas com CCR subindo 10,24% a R$ 13,45. Embraer também subindo 7,39%. Embraer que vem aí de uma retomada forte aí em relação às quedas que sofreu aí durante a pandemia e fechou sexta-feira a R$ 16,99. IGTA 3, Iguatemi, também subindo 6,84%, uma semana de fortes altas aí para Iguatemi, fechando aí a R$ 42,64 na cotação de sexta-feira. HGTX3, loja Zering, subindo 5,31% a R$ 28,54, principalmente aí antes da divulgação de balanço de loja Zering que acontece nessa semana. Natura NTCO3 subindo 5,03% também e chegando aí a R$ 50,10. Já quando olhamos aí para as principais baixas, nós tivemos Localweb, que sofreu bastante na semana passada, caindo mais 2,62%, fechando o pregão em R$ 24,81. Usiminas 5, Usiminas caindo 1,82% a R$ 23,14. VEG, uma das queridinhas da bolsa, caindo também 0,91 a R$ 33,42. Lembrando aqui que VEG também fazendo desdobramento de ações. TAE11, que é Taesa, caindo 0,84% a R$ 38,85. E BTOW3 caindo 0,82 a R$ 62,48. A agenda de hoje, segunda-feira, devemos ficar de olho aí no Boletim Focus, que deve ter bastante repercussão, principalmente após aí o aumento da taxa Selic e uma possibilidade de novo aumento já falado aí pelo Copom na última reunião, né? Então hoje devemos ter bastante mudança e ou pelo menos uma boa reviravolta em relação ao Boletim Focus, que pode ter perspectivas diferentes para esse ano e os próximos. Além disso, vale a pena ficar de olho essa semana. Nós temos, a partir de amanhã, o Copom se reúne novamente para depois divulgar a ata no final da terça-feira ou quarta-feira, divulgando a ata da reunião do Copom da última semana. Já olhando aí para a agenda internacional, hoje nós podemos ficar de olho aí no índice de preços de imóveis no Reino Unido, que tem oscilado bastante, vendas no varejo do Reino Unido e o IPP, índice de preços ao produtor, e índice de preços ao consumidor, IPC, lá na China, que também devem ser divulgados hoje e devem movimentar a economia como um todo. Olhando um pouquinho para o cenário político, o atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, deve ser chamado novamente para depor na CPI da Covid. O próprio presidente da Comissão Parlamentar de Investigação disse que irá chamá-lo novamente. Os parlamentares se irritaram bastante com o fato
do atual ministro da Saúde não responder a algumas perguntas na última vez. O depoimento dele durou aí cerca de 8 horas e ele se recusou aí a falar em relação a sua opinião em relação à cloroquina e também em relação a algumas falas do presidente Jair Bolsonaro, que deixou aí os membros da comissão bem irritados e devem chamá-lo novamente aí para depor. Falando ainda em ministro da Saúde, o ex-ministro Eduardo Pazuello avalia aí entregar o seu caso para um advogado criminalista, né? Lembrando que na última semana nós já falamos bastante em relação a essa questão. O Eduardo Pazuello, ele teve seu depoimento adiado para dia 19, alegando inicialmente ali que ele estava com suspeita de Covid, mas foi visto aí com o ministro Onyx Lorenzoni, o que aí acabou afetando um pouco mais a sua imagem, e agora ele avalia aí talvez tirar o seu caso aí das mãos da Advocacia Geral da União e colocar aí especificamente nas mãos de um advogado criminalista, talvez já se preocupando com essa repercussão em relação à CPI da Covid. Com o andamento da CPI, o Bolsonaro volta a ter um tom mais agressivo com ameaças e ficando, obviamente, mais exposto para 2022, né? Lembramos aí, como eu falei na abertura do Morning Call, o presidente Jair Bolsonaro aí, na semana passada, além de ameaçar uma possivelmente não acontecer eleições se não houver voto impresso, ele falou também em uma obrigatoriedade de utilizar vetos aí para eliminar qualquer medida restritiva em relação aí a estados e municípios, não permitindo aí que aconteçam aí medidas restritivas. Obviamente isso acaba prejudicando aí o governo como um todo e a oposição utilizando essa questão para as próximas eleições de 2022. Alguns especialistas falam aí que reformas que eram tão esperadas para o governo Bolsonaro, que ainda não aconteceram e não devem sair do papel durante o governo Bolsonaro, principalmente aí por conta da Câmara e do Senado divergirem sobre algumas reformas. A atual é a reforma tributária. Apesar aí do Arthur Lira ter dito que traria como prioridade e trouxe realmente aí na última semana a discussão para a mesa, existe aí uma discussão muito grande entre Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, enquanto Lira ele está mais favorável aí ao andamento como queria o Paulo Guedes, ministro da Economia, defendendo a divisão, né, o fatiamento aí da reforma tributária, inicialmente talvez aí fazendo a fusão do PIS/COFINS e aí depois vindo com outros pontos da reforma para que ela começasse o quanto antes. Por outro lado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele quer utilizar aí o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi quem fez todo o relatório, e fazer numa única vez a reforma da Previdência, não, desculpa, a reforma tributária. E, infelizmente, aí, por conta dessa discussão e desse puxa daqui, empurra de lá, pode ser que nenhuma das reformas saia do papel, inclusive aí a reforma tributária, lembrando aí que nós já nos aproximamos do fim do primeiro semestre de 2021 e como ano que vem é um ano eleitoral, as coisas ficam também mais complicadas. Continuando aqui, o presidente Joe Biden, presidente norte-americano, amplia as negociações com líderes políticos para tentar aprovar os seus planos de infraestrutura. Por lá também não está fácil para o presidente norte-americano, que tenta aí aprovar o seu plano aí de infraestrutura. Ele conseguiu aprovar o primeiro plano Biden lá jogando aí o valor de 1,9 trilhões aí como auxílios para as famílias que ganhavam valores a menos de 75 mil, diversas outras situações que ele conseguiu, e agora ele lançou, agora não, já há algum tempo, né, a tentativa aí de 2 planos que equivalem a quase 4 trilhões voltados à infraestrutura, voltado à questão de saúde e questões ambientais. Por conta de toda essa dificuldade, ele tenta, obviamente, aumentar impostos para conseguir cobrir esse rombo aí desses planos de incentivo como um todo, o que tem sido bem combatido pelos seus próprios conterrâneos políticos, e agora ele abre uma negociação aí com diversos líderes para tentar dar andamento na Câmara e no Senado lá nos Estados Unidos
e também aí continuar com o plano de infraestrutura e esse plano aí que ele tem aí de aumento de impostos para as empresas. Olhando para o cenário econômico, infelizmente o Brasil ultrapassou aí no final de semana a marca de 420 mil mortes, né? Não milhões, desculpa que acabou saindo errado. O dólar vindo aí pela sexta semana consecutiva em quedas, emendando aí 6 semanas a fio e chegando aí no menor patamar aí desde o início do ano, né? Muitos não acreditavam mais em ver um dólar nesse cenário. Nós chegamos a ter o dólar aí a quase R$ 6 ainda nesse ano e chegamos aí no fechamento de pregão de R$ 5,20. Chegou aí no pregão de sexta-feira, fechando aí a 5,22 ao final do dia. Obviamente aí por conta também dessas crises lá nos Estados Unidos e também por conta dos índices de emprego terem vindo o payroll abaixo daquilo que era esperado, né? E o desemprego um pouco acima do esperado, como falávamos lá no nosso Morning Call também. O balanço de grandes empresas, principalmente aí grandes bancos e outras corporações que têm vindo aí com balanço positivo no primeiro trimestre, mostra aí por um lado que o pior da pandemia já passou, é o que afirmam especialistas, pelo menos no que entra em ambiente corporativo e econômico, né? Boa parte aí da população retomando aí questões de trabalho, retomando a sua atividade normal. Chegamos aí em um ponto onde também o auxílio emergencial retornou, mas não é mais um diferencial, então pior parte já passou. Imaginemos aí que se não houver uma terceira onda, né, como alguns especialistas falam que pode acontecer, teremos agora uma vida mais normal também no mercado corporativo, é o que afirmam os especialistas. Falando ainda dentro de mercado corporativo e economia, as cooperativas de crédito alcançaram aí o número de agências, mesmo número de agências dos bancos tradicionais, né? Falávamos recentemente aí sobre essa questão da mudança de perfil aí dos brasileiros e também das cooperativas de crédito, aumentando sua carteira de crédito e sua quantidade de agências, enquanto os grandes bancos estavam reduzindo a carteira, não emprestando por receio da pandemia. E nesse momento aí, as cooperativas alcançam o mesmo número de agências que os principais bancos tradicionais, ganhando cada vez mais espaço no cenário econômico brasileiro. Finalizando aqui a crise de chips, né? Assim como nós já falamos algumas vezes aqui, a falta de componentes eletrônicos ela tem afetado bastante aí o mercado automotivo e também o mercado de eletrônicos, principalmente aí pelo fato de a pandemia ter colocado as pessoas mais dentro de casa, utilizando mais computadores, fazendo novas aquisições e por conta aí de fábricas parando, também existe essa falta de chips no mercado, o que preocupa aí o cenário econômico aí principalmente para os próximos semestres do próximo ano. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, apesar de toda a crise no setor de automóveis, a Toyota ela tenta superar aí, ela se planeja para que 2022 ela chegue aí a 10 milhões de carros produzidos no Brasil. Lembrando que a Toyota, assim como outras empresas, né, tiveram momentos aí de fechar as suas fábricas aqui no Brasil por falta de peças ou por conta da pandemia, e ela se prepara agora para alcançar um recorde aí de 10 milhões de veículos produzidos no ano de 2022, são os preparativos da companhia. Obviamente, com essa falta de chip, com a falta de matéria-prima, tudo isso prejudica, mas é o planejamento da companhia. A média de produção diária da PetroRio, que vem subindo bastante também lá na cotação da Bolsa de Valores, ela alcançou aí uma alta de 0,75% no primeiro trimestre de 2021. Produção diária de petróleo então subindo bastante, PetroRio aí que vem crescendo aí, como eu falei anteriormente, em relação à sua cotação de Bolsa de Valores, surpreendendo também com o aumento da produção em 0,75% ao dia. Segundo especialistas, o Mercado Livre é a grande ameaça aí para os varejistas brasileiros, né? Mercado Livre que tem buscado aí cada vez mais trazer um marketplace aí com várias empresas aí, pessoas físicas também negociando diretamente na plataforma.
O Mercado Livre aí ameaça aí varejistas como Magazine Luiza e Via Varejo, né? Magazine Luiza e Via Varejo aí que também tem um marketplace com atuação aí direto aí de outras empresas vendendo na sua plataforma, mas não alcançaram ainda um nível de maturidade tão grande quanto o Mercado Livre, que pode ser a maior ameaça aí para o crescimento de empresas como Via Varejo, BTOW também, que agora parte para essa questão juntamente com lojas americanas. E a Companhia Siderúrgica Nacional negocia aí a compra de uma empresa que produz cimento lá na Paraíba, lembrando que já falávamos sobre isso aí na última semana também, principalmente em um momento em que a maior empresa do mundo aí, que é a maior produtora de cimento do mundo, anunciou que vai deixar a operação no Brasil, e surge aí uma lacuna também para que a Companhia Siderúrgica Nacional aproveite esse momento, e ela já fala aí em um crescimento nesse sentido, e obviamente já tenta aí comprar essa empresa de cimentos lá na Paraíba para ingressar nesse mercado aí que é tão promissor. Hoje nós temos divulgação de resultados aí de Banco Pan, Lojas Marisa, Alupar, Direcional, Loja Zering, Itaúsa, Lynx, Login, Mitre e Pets, que Pets também abriu aí fez o seu IPO, abertura de capital na bolsa há pouco mais de um ano. Vamos dar uma olhadinha aí na abertura de mercado nesse momento. 6h15 da manhã, nós temos aí, quando olhamos para as bolsas asiáticas, nesse momento aí a China já teve o seu pregão fechado às 5h30 da manhã, nova queda na bolsa da China, caindo 0,11%, um pouco menos aí do que as últimas quedas na semana passada, fechando aí a 13.917 pontos. Já o Japão, fechamento do Japão também nessa manhã, nós tivemos aí uma alta de 0,55 a 29.518 pontos. Olhando já para a Europa, nesse momento, nós temos aí nesse momento a negociação na Alemanha, o DAX na Alemanha aí sendo negociado com queda de 0,13%. Na França, nós temos aí o CAC sendo negociado com queda de 0,17%. E no Reino Unido, a negociação nesse momento, uma lateralização 0,03% de alta no Reino Unido, a negociação nesse momento às 6h16 da manhã. Já olhando aí para índices futuro, pré-market, né, nos Estados Unidos, que inicialmente estavam negociando mais cedo com leve alta, nesse momento estão lateralizando, S&P 500 lateralizando 0,03%, Nasdaq com queda de 0,25% e Dow Jones, Dow Jones também lateralizando com leve queda nesse momento. A princípio aí teremos um dia de bastante volatilidade, sem um cenário específico de queda ou de alta, visto que mais cedo aí nós tínhamos as bolsas aí sendo negociadas em alta, virou nesse momento, e pode ser que notícias internacionais como um todo voltem a motivar os investidores, que também podem fazer realização de acordo aí com as altas que tivemos na semana passada. O mercado é soberano, muita coisa pode acontecer. No Brasil, o índice Ibovespa tende aí a seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando que o cenário interno e principalmente notícias do final de semana podem impactar o mercado e levar recursos aí do Brasil para outras economias. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Te espero aqui amanhã a partir das 5h50 para novamente falarmos aí sobre o nosso fechamento de mercado e as principais notícias que impactam o seu dia. Deixa seu like, se inscreva no canal e acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para que você receba esse material também em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Bons negócios, boa semana. Tchau, tchau.